Olá, senhoras, senhores, senhoritos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Sob Demanda. Estamos aqui no nosso set aberto, né? Virou meio que tradição aí. Bom, já lembrando, né? Não se esqueçam aí de curtir, comentar, compartilhar se possível. Façam algum comentário e se não forem inscritos, né? Por favor, se inscrevam aí no nosso canal. Vou passar numa ponte aqui, bem interessante. Deu pra ver aí, né? É um lugar bem peculiar. Como vocês já viram aí, a gente vai falar de um assunto muito recorrente aí em vários setores, né? Se pegar no mercado coach, na psicologia também, né? Isso é muito conversado, muito debatido. Terapias, e no empreendedorismo como um todo, né? Eu acho que tudo na vida que a gente se propõe a fazer, né? Todo mundo já lidou com algum tipo de fracasso, né? Aos conceitos de fracasso também, né? Muitas pessoas consideram o fracasso pior do que derrota e às vezes a cultura disseminada sobre um conceito, sobre um valor, sobre uma situação, um sentimento, ela ultrapassa a questão semântica e etimológica de uma palavra. A gente vê a dinâmica, principalmente hoje em dia, das mudanças, né, de termos e de aplicações. E logo assim, em geral, a gente percebe que a atribuição do fracasso ela é muito pior até do que a de derrota, né? Porque em geral o fracassado ele está associado ao desistente, né? Então o verdadeiro fracassado seria aquele que desiste, e não o que é dito como derrotado, né? Porque derrotas vêm porque você luta, né? E se você desiste, né? E aí que é o que se compreende como fracasso, você nem lutou, né? E aí isso é pior do que uma derrota honesta, justa e honrosa, né? E aí como é que a gente faz? Quem será que nunca fracassou na vida? E o problema não é só o fracasso, não é só, por exemplo, você tentar um empreendimento e não dar certo, né? E aí você, às vezes, se afundar em dívidas financeiras, dívidas morais, às vezes. E não é só também o fato de você até dever às pessoas, mas a direção que você acaba querendo tomar depois disso, né? O quanto que não desanima também, porque é fácil falar, não seja um desistente, continue, vai dar tudo certo e tal. Eu sou um cara muito esperançoso, de muita fé, mas tem coisas que a gente não controla, e sentimentos é o tipo de coisa que a gente não controla, né? Às vezes a gente busca ser super animado e tal, mas é difícil. E lógico que o ideal, né, de um vídeo como esse, ou qualquer vídeo que você venha assistir, é que ele venha te inspirar e não jogar mais para baixo, né? E evidentemente não é esse o meu objetivo aqui. Mas a gente conversar a respeito da vida mesmo, né, de como a gente lida com esse tipo de situação e como todo mundo lidou, porque, querendo ou não, bem como a própria vida é temporária, né? Todo mundo vai morrer, todo mundo vai passar desse plano, como a gente diz, né? Vai sair dessa passagem em algum momento, e fracassado ou vitorioso, vai ficar, a história vai ficar, né? Por mais que a gente tenha fé sobre o que pode acontecer, sobre o que vai acontecer, né? Eu tenho as minhas teses, tenho minhas crenças, a gente não tem a certeza, e por mais que tenhamos ou tivéssemos certeza de qualquer coisa, bem como, por exemplo, eu estando aqui, como a viagem comprada para uma parte do país, do norte, do nordeste do país ou do sul do país, eu não estou lá ainda, né? A viagem está comprada. Eu tenho aquela fé que se chama de fé natural, né? Que é aquela, por exemplo, de que você sai no trabalho e você sai do seu trabalho e você vai para sua casa. Então você acredita que você vai chegar na sua casa, né? Mas você não está na sua casa ainda, né? E bem como a gente acredita que saindo do trabalho a gente vai chegar em casa, e como a gente acredita que no determinado dia e horário marcado a gente vai pegar aquela passagem, vai fazer aquela viagem, ficar aquele período e depois voltar, a gente sabe que a gente vai passar daqui. A gente não sabe necessariamente para onde a gente vai ou como será. A gente sabe que vai passar. E inevitavelmente o fracasso também passa.
mais importante do que se abater pelo fracasso, isso é um fato, é a gente saber lidar com ele, né? Algumas coisas, eu diria até que a maioria das coisas que acontecem na nossa vida tem ou são sinais. Elas passam sinais, né? Muitas coisas têm a ver com o que a gente quer e outras muitas coisas têm a ver com o que a gente precisa também, né? Para aprendizado, para evolução, né? Para ajudar alguém, né? Ou para ganhar aquilo que Deus, o universo, como alguns vão denominar, acredito que a gente merece, por exemplo, né? E também se sentir merecedor é uma coisa muito importante que infelizmente a gente acaba não fazendo tanto quanto deveria, né? E a gente sabe que hoje, tanto pela psicologia quanto outras áreas que também estão ligadas à espiritualidade, né? À autoestima, a uma psicologia bem saudável, elas mostram que se você se sentir merecedor, você vai ter mais chances de ser bem sucedido. E se você se sentir também merecedor de algo, de alguma benesse, ou da própria vitória, né, sobretudo da própria vitória, você consegue superar um fracasso ou uma derrota com, se não mais facilidade, com pelo menos menos dificuldade que a maioria das pessoas, ou como você mesmo encararia se você estivesse mais para baixo. Mas é fácil? O que é fácil na vida, né? Praticamente, né? A maioria das coisas que valem a pena não são fáceis, né? Tem aquela frase do Silvio Santos, né? Que ele fala assim, que nada que vale a pena é fácil, né? Se uma coisa vier muito fácil, desconfie, porque as coisas boas vêm com dificuldades e tal. E é verdade, porque pelo menos em certo ponto, né? Sob um prisma de como é a dinâmica da vida mesmo, né? Hoje a gente percebe que as coisas não são nem devem ser fáceis mesmo, né? E a gente valoriza muito mais aquilo que vem com suor, aquelas conquistas que são mais difíceis, do que as coisas que vêm e aparecem do nada, por maiores que sejam, né? Por grandes coisas que sejam. Inclusive tem uma pesquisa que fizeram, eu acho que é americana, sobre basicamente a sensação de perca e a felicidade do ganho, né? Que era, por exemplo, sobre as pessoas ganharem um determinado valor e perderem um determinado valor. Eu acho que era tipo $100, né? Uma coisa assim, uns $50, eu não lembro exatamente o valor. Mas, por exemplo, né? Eles fizeram uma pesquisa e perguntaram como é que a pessoa se sentiria se ela perdesse um dinheiro que ela já tinha. Se não me engano, tinha três situações, ou pelo menos duas, né? Mas vamos colocar, se ela perdesse um dinheiro que ela já tinha, se ela ganhasse um dinheiro a mais, né? Ou se ela perdesse um dinheiro que ela tivesse ganhado. Eu acho que tinha essas três coisas. Qual que era a sensação, a maior sensação a sensação mais intensa, né? Lógico, se você tá aqui e você acha tipo R$100, depois você perde, você fica decepcionado e tal, mas não vai mudar tanto os seus planos, porque a expectativa que você tinha antes acabam não sendo mudadas, né? Então a interferência é menor. Se você tinha um dinheiro, aliás, até pegando outro ponto, né? Se você não tinha expectativa nenhuma e você vai lá e ganha um dinheiro, sei lá, você acha, alguém te dá, mas tem que ser uma coisa ganhada, não é tipo aparecer uma oportunidade de trabalho, é uma coisa ganhada mesmo. Você vai ficar muito feliz, né? Alguém te dá uma gorjeta, sei lá, você recebe uma herança, né? Lógico, $100 no caso não seria uma herança. E aí, a mesma coisa se, por exemplo, você está aqui e você tem todo o seu dinheiro contado e você perde o dinheiro, sei lá, vem um desconto no banco inesperado, né? Você coloca o dinheiro no bolso e ele some, né? Você faz uma transferência indevida que você não vai conseguir mais recuperar, etc e tal. Então, essa sensação de perda era mais intensa do que a sensação de ganho, se fosse de uma herança, de qualquer dinheiro, ou até da perda de você ter ganhado algo de forma espontânea, porque não tinha sido conquistado com esforço, né? Então, basicamente, isso daí quer dizer, eu acho que isso compõe mais ou menos não a vontade, mas o sentimento da maioria das pessoas, né? Do meu ponto de vista. Faz muito sentido, porque você perder aquilo que você já tem
e que você conta, que geralmente está mais baseada a sua expectativa, é muito mais impactante do que coisas que vieram a posteriori e mudaram, digamos, um pouco da sua realidade num espaço bem curto de tempo, né? Do meu ponto de vista faz bastante sentido. Aí quando a gente pensa em fracasso, se a gente até pensar também nessa questão de temporalidade da vida, né? O tempo é um presente, né? E o tempo é presente porque o passado já foi e o futuro ainda vai vir, né? Então a gente vive só no presente. E se a gente ficar remoendo, ficar sabe, meio que alimentando o sentimento de fracasso, que, como eu disse, não é fácil você lidar com isso, você fica estagnado, né? E aí o ideal é você perceber os sinais, né? Como eu disse, eu acredito muito que a vida te dá sinais e às vezes, muitas vezes, né, você está indo por um caminho procurando de uma forma A, B, C, D, E, o alfabeto inteiro, e aí vem uma coisa do lado, assim, bem do lado. Bate ali e você abre e fala, será que é isso aqui? Aí muitas vezes pode ser aquilo ali, né? Isso não é tão raro, né? Porque eu acho que quando você busca as coisas acabam vindo, né? Lógico que atitudes são necessárias, né? Desde a oração, que é uma atitude um tanto mais singela e do ponto de vista físico não tão exigente de esforço, né? Mas lógico que exige fé e tal, mas convenhamos que orar não é uma coisa assim tão difícil, né? Até você tomar atitude de separar dias específicos para você fazer algum tipo de exercício, para você sair de manhã para levar um currículo, né, para você estudar, né, separar um bom tempo para você estudar, se dedicar, né, porque você chegar a estudar e não assimilar nada também não adianta, então você tem que se esforçar, você tem que assimilar, e você tem que fazer com que o seu estudo seja produtivo também, né, e é isso, todo mundo fracassa, tem pessoas que fracassam na tentativa de ser bem sucedido numa dieta ali, né, de cumprir a dieta, e depois vai lá, come, se arrepende, e depois não quer mais fazer, né, ou o próprio vestibular, né, o tipo de estudo que a pessoa vai lá e faz e não passa, né, e acha que não é para aquilo, né, um trabalho que a pessoa começou, até na área artística também, né, que tem muitas pessoas que fazem bastante estudo, fazem testes, fazem até trabalhos legais, interessantes, mas acabam não vingando, digamos assim, né? Isso desanima muita gente, né? Porque as pessoas acham que aquele é o momento. Uma história bem legal, que eu lembro, que conta um pouco disso, é do Jim Carrey, né? Porque ele foi ator durante um tempo e não fez nada de muito interessante, né? Não lembro exatamente a data, mas acho que era em meados dos anos 80, ele chegou até a fazer um pouco de humor e tal. E depois ele parou, se mudou, ficou anos em outro local, né, que ele é canadense, e depois ele retomou a carreira dele e começou a fazer tudo de novo, né? Lógico que ele tinha fé, que ele queria, né? E as coisas foram acontecendo, né? E ele chegou a ser um dos atores mais bem pagos de Hollywood, né? Independentemente de qualquer coisa, né? O patrimônio dele é muito grande, né? Mas não é só isso, ele tem um talento muito grande, né? E eu acho que é isso que conta mais, porque o dinheiro vai passar, né? Eu não sei até quando ele vai estar vivo. Eu lembro que a fortuna dele, quando eu vi da última vez, estava em 150 milhões de dólares, né? Juntando tudo e tal. Eu acho que também ele não deve empreitar em outras coisas, porque senão ele teria muito mais do que isso. Sem a menor sombra de dúvida ele teria mais. Eu acho que ele não deve trabalhar com outra coisa a não ser com atuação, né? Eu lembro que ele fez faculdade, não lembro exatamente qual que era a área, mas eu acho que ele não atuou, acho que ele fez mais por conhecimento mesmo e tal, né? Deve ter sido uma coisa diferenciada para ele. Mas voltando pra gente aqui, né? A gente normal, assim, entre aspas, seres-humanos mais comuns, né? Fracassos fazem parte da vitória, porque às vezes você até ganha algum tipo de batalha, ganha alguma coisa, mas não é exatamente do jeito que você quis, né? Se você queria atingir algo 100%, você atingiu 75%, passou na média, mas não foi do jeito que você quis, né? E se você se acomoda nisso também, né, tendo potencial para fazer melhor, isso pode ser considerado também algum tipo de, não de fracasso necessariamente, mas de desleixo, que pode fazer com que você fracasse como potencial de pessoa, de talento, né? Então isso é interessante também em se pensar, porque eu acho que
Logicamente todo mundo sabe que tanto o fracasso, a dor, a tristeza, o choro, né, o rancor, o ódio, tudo que é negativo faz parte da vida e deixa um tanto equilibrado, porque nada pode ser tão bonito, tão legal, tão bacana o tempo inteiro, porque senão a vida vira monótona também, né? A gente tem que aprender com essas outras coisas. Mas, além do aprendizado, todo mundo sabe que a gente aprende com os erros, a gente prestar atenção também na história que a gente deixa, né? Porque tem até aquele ditado, né, que os soldados, né, têm as cicatrizes, né, e cada cicatriz remete a uma guerra, né, uma batalha vencida e tal. Isso é super mega motivacional, bem inspirador e tal, mas uma das coisas mais legais é você depois contar a sua história, né, você poder inspirar alguém, né. Isso deve contar muito mais do que até algumas vitórias, né. As pessoas que vão lá e contam uma história de superação, e eles inspiram outras, e ouve essas pessoas contando como elas se inspiraram nela, né. Isso é bem interessante. O Jim Carrey com certeza inspirou algumas pessoas. E para fechar, eu lembro de uma história muito legal, que é do Chitãozinho de Chororó, né, não sei quem ouviu aqui, que eles estavam meio que para desistir no começo de carreira, né, não fazia um sucesso e tal, e aí eles ouviram a música Tente Outra Vez do Raul Seixas no carro, não sei se era Brasília ou Fusca, eles falaram lá, e aí eles ouviram aquela música e resolveram tentar outra vez e se tornaram aí uma das maiores duplas, se não na opinião de muita gente, né, como é a maior dupla sertaneja do Brasil de todos os tempos, né, a despeito de qualquer coisa. E eu realmente gosto das músicas deles, e eles são muito humildes também. Eu acho que na área deles realmente são, se a gente pegar do sertanejo, pós-sertanejo puro, raiz mesmo, né, eles são um dos pioneiros aí do que veio se tornar o que eu chamo de pop sertanejo. E você, se você for músico, por favor, não me crucifique, tá? Não sou expert em música, sou um mero cidadão que gosta de música, só isso. Mas é isso. O negócio é a gente olhar pra frente, seguir em frente, respirar, o tempo passa, os cabelos brancos vêm, né? Mas a vida continua e a gente não pode desistir. Até a morte, a gente tá vivo, não é isso? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, né? Desculpa se eu fui um tanto prolixo, pode ter acontecido, mas faz parte. Esse estilo de vídeo é assim, né? A gente vai trocando essa ideia. Espero que você fique bem. Qualquer coisa você comente aqui sobre alguma história, alguma experiência. Se quiser reclamar também de alguma coisa aqui, fique à vontade, ok? Um beijo na sua alma, fiquem com Deus, tudo de bom. Esse é o canal Sob Demanda e estamos só no começo.